Olá, meus irmãos, que alegria mais uma vez nos encontrarmos aqui em nosso canal Pequeninos do Reino. Bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Marcos, eu pertenço aos Pequeninos do Reino, né? E é nessa alegria que nós estamos iniciando mais uma nova série nesse mês de fevereiro, né? E queremos contar com a sua ajuda, como assim? Divulgando o nosso canal, divulgando os nossos vídeos, é importante para nós. Você pode aí já deixando o seu like, né, o seu joinha, pode também deixar os seus comentários, que é importante para nós. E você que ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal, nos ajude a manter-nos na plataforma. Quero convidar você mais uma vez divulgar esse vídeo para outras pessoas. Tem muita gente necessitando ouvir uma boa nova. Amém! Salve Maria! A alegria do Senhor é nossa força, nossa força, nossa força é o Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, estamos de volta em nosso canal Pequeninos do Reino, nesse mês de fevereiro, iniciando uma nova série. Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha que maravilha, né? São Paulo vai dizer isso para nós e nós devemos sim obedecer essa ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria é um dom maravilhoso. A alegria exorciza toda tristeza. Amém? E o nosso tema hoje é: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse versículo se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 4. Você pode conferir lá, tá bom? Esse versículo é um convite, não é verdade? A união íntima e contínua com Jesus para produzir frutos espirituais. Nós estamos iniciando 2026. Como é que você está evangelizando? Já está dando muitos frutos na sua vida? Está dando muitos frutos na vida dos irmãos? É importante avaliar isso, fazer um autoconhecimento para melhorar cada vez mais. Amém? Permanecer em Cristo Jesus não é algo momentâneo, mas uma atitude constante de viver em Cristo, dependendo dele e permitindo que suas palavras, ensinamentos, mandamentos habitem em nosso coração. Muitos querem estar em Deus, mas de maneira light, não é verdade? De maneira morna, um esfriamento, né? Fala como se não tivesse esperança, não tivesse fé. A evangelização assim fica triste, né? Um missionário triste é um missionário morto. Não tem como ser um missionário triste, não é verdade? Mas muitas vezes acontece. Muitas vezes nós estamos vivendo uma mornidão, estamos vivendo de maneira light a nossa fé. Mas nós sabemos qual a consequência disso, né? Porque lá no livro do Apocalipse vai dizer isso, no capítulo 3, do versículo 15 ao 16. Eu vou ler para lembrar você, para que você possa refletir. Conheço as tuas obras. Não és nem frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Essa palavra é muito forte, né? Vale a pena repeti-la. Para você refletir agora, abra bem a tua mente, o teu coração, deixa essa palavra adentrar. Deixa ela remexer aí dentro de você. Você como cristão batizado, que tem um chamado a ser missionário, vivo, determinado, no ardor do Espírito. Como está a sua caminhada, a sua missão, a sua vocação? Olha o que Deus vai dizer lá no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 15 a 16. Conheço as tuas obras. Olha, ele conhece as tuas obras. Não és nem frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te.
Meu Deus, isso é muito forte e nós podemos, ou melhor, nós devemos reverter essa situação. Se eu estou sendo morno, é preciso eu decidir. Deus prefere uma pessoa fria, mas verdadeira, do que uma pessoa morna. Você sendo morno, meu irmão, você está sendo excluído. É uma situação de exclusão da graça de Deus na sua vida. Vai ser difícil você alcançar o céu sendo morno. Essa é a verdade. Porque o céu, meus irmãos, é dos violentos. Violentos na oração, violentos na intimidade com Deus, violentos na vivência da palavra de Deus, sem medo de anunciar, sem medo do que os outros vão pensar. Hoje, as pessoas ficam com medo até de usar um tercinho no bolso, de usar até um crucifixo, de usar uma camiseta que evangeliza. Hoje a mornidão está tomando conta dentro da nossa igreja, dentro da vida de missionário, nas vocações. Nós não podemos viver essa tibieza espiritual, nós não podemos ser mornos. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que suplicar a graça. Não adianta você ficar aí rezando, vivendo as 5 pedrinhas, o rosário, a Santa Eucaristia, vivendo o estudo da palavra, fazendo jejum. E se não vive isso com amor? E se não vive isso no amor de Deus? Se não leva isso ao amor ao próximo? Você só está inchando na fé. Você está engordando espiritualmente com os dons de Deus, quando nós não estamos roubando os dons de Deus. Isso é sério e nós precisamos refletir. Porque se eu estou vivendo dessa maneira, Deus está dizendo agora para você, eu estou te vomitando. O batizado tem que permanecer em Deus. Ele precisa viver em Deus. E essa vivência é no seu dia a dia, vivendo como um novo Cristo, por onde você passa, dando a vida por Cristo, dando a vida pelos seus irmãos. Por isso que essa armação que o inimigo criou, essa globalização, onde você vive no corre-corre, onde você não lembra de Deus, onde você não lembra de evangelizar. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos viver assim, porque nós precisamos de Deus, nós precisamos arrumar um tempo no dia, lembrar de Deus, viver a palavra de Deus. Se eu não quero ser vomitado, se eu não quero ser morno, eu preciso me entregar, me doar a Deus. Eu preciso ter uma fé de ousadia. Mas talvez você vai dizer assim, Marcos, mas no meu trabalho, no meu dia a dia, eu não consigo testemunhar. Eu não consigo evangelizar. Muitas vezes no silêncio nós falamos muito. Muitas vezes no silêncio nós rezamos muito. Então, quando você não consegue testemunhar, quando você não consegue evangelizar, oferece como sacrifício para a conversão dos pecadores. Fala, Senhor, eu não consigo evangelizar aqui no meu trabalho, na minha faculdade, eu não consigo, mas eu quero testemunhar de uma maneira silenciosa e eu ofereço esse sacrifício pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. E você vai ver a graça acontecendo. E talvez você está pensando aí também, falando, mas eu não consigo, eu tenho problema de saúde, eu estou doente, eu estou passando por isso, passando por outras coisas. Muitos santos também viveram assim. E eu só quero lembrar de uma santa, que é a nossa baluarte, a Santa Teresinha do Menino Jesus. O sonho de Santa Teresinha do Menino Jesus era ser missionária, anunciar a palavra nos 4 cantos da terra, dar a vida por Cristo, dar a vida pelo Evangelho. Mas Deus escolheu outra vocação para ela. Colocou ela dentro do Carmelo, né? Vocação linda, maravilhosa. É de perpétua oração, de intercessão, dia e noite, os carmelitas rezando. E Santa Teresinha foi assim.
E lá dentro ela sofria seus combates, seus martírios, mas tudo oferecia como sacrifício. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, que toma conta de casa, né, no seu dia a dia, naquela rotina de fazer comida, de lavar panela, de lavar roupa, faça tudo por amor, oferece em sacrifício. Você vai ver, não é fácil não, mas a graça acontece. Então nós temos que fazer isso. Permanecer em Deus, permanecer em Cristo, é intimidade com o Senhor. Talvez você não tenha essa condição de estar estudando, rezando o rosário todo dia. Você pode dar o mínimo do mínimo, mas dar o mínimo do mínimo com amor, com sua vida. É isso que é permanecer em Deus. Nós precisamos pensar como nós estamos permanecendo, como nós estamos evangelizando. O Espírito Santo quer homens e mulheres ousados na fé, porque nós temos que encher o céu de almas para Deus. E a começar aí, na sua casa, no seu dia a dia. Não importa a sua situação, você pode fazer o melhor para Deus. Basta deixar o Espírito Santo agir. Amém? Seja ousado na fé. Toma posse dessa graça, toma posse do seu chamado de batizado. Toma posse, meu irmão, de permanecer na palavra de Deus, porque Ele garante para nós, né? No tema aqui fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Você não vai estar sozinho, amém? E vamos pedir a intercessão daquela que mais amou Jesus aqui na terra e que mais ama Jesus no céu. Que ela possa nos ensinar a amar a Deus com toda a nossa vida. A Virgem Maria. Maria Santíssima, nós te entregamos o nosso sacramento do batismo. Essa presença viva que recebemos nesse sacramento. Que ele possa se avivar em nós por meio do Espírito Santo. E que possamos verdadeiramente anunciar a boa nova, como a senhora muitas vezes testemunhou no silêncio. Mas a tua presença era a presença de Deus. Amém? Toma posse, meu irmão, minha irmã. Salve Maria, valei-me São José. Rezamos e vamos continuar na presença do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.